Êxodo capítulo 2, versículo de 1 a 10, que nos diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E o vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém. Assentai-vos, queridos. Glória a Deus. Podemos dizer também parabéns à nossa querida Assembleia de Deus, um movimento dos quais, sendo o maior do mundo, é um movimento que não tem dono. E seja o Senhor louvado por isto. Glórias a Deus. Amanhã pode ser que falamos alguma coisinha sobre a Assembleia de Deus dentre a mensagem. Eu louvo a Deus e agradeço pela honra e pelo convite para poder pregar aos irmãos e conhecer, rever uma vez mais o irmão. Vi um dia num culto de homenagem que teve o privilégio de ouvir Daniel Berg pregar a palavra de Deus. E sabe como Daniel Berg morreu? Quando Daniel Berg foi levado de volta para a sua terra de origem, ele já cheio de enfermidades, doente, ele foi levado, internado a um hospital. E então Daniel Berg, como sempre, gostava de falar de Jesus. Jesus salva, cura e batiza no Espírito Santo. Amanhã, se der, eu trago um CD, Daniel Berg cantando um hino. E então os médicos proibiram Daniel Berg de falar de Jesus, porque ele saía do quarto e ele ia até na entrada do hospital e falava de Jesus. E então os médicos chamaram uma enfermeira e disseram: não deixe mais ele sair daqui. E a enfermeira ficou encarregada de cuidar de Daniel Berg. E então Daniel Berg, nas horas de refeições, ele percebeu, antes que ele estava sendo proibido agora de falar, não simplesmente por causa de Cristo, mas não era para ele falar mais, devido ao agravo da sua enfermidade. Então Daniel Berg, quando a enfermeira ia alimentá-lo, ele rejeitava, não queria comida. Porém a enfermeira não sabia que Daniel Berg havia propositado no coração de jejuar por ela. E dentro de alguns dias a enfermeira aceitou a Jesus como Salvador de sua alma. Então agora, ela sendo crente, ele dizia para ela: me leva lá na frente do hospital. E Daniel Berg, sendo empurrado numa cadeira de rodas, porque não podia andar mais, por aquela enfermeira,
ela olhava, não tinha mais nenhum médico naquele momento, num momento específico, e ela levava Daniel Berg lá na frente do hospital, e Daniel Berg, com um monte de folhetos, entregava para as pessoas que ali estavam e dizia: Jesus Cristo salva, cura e batiza no Espírito Santo. E a história diz que Daniel Berg morreu sentado numa cadeira, com folhetos na mão, dizendo que Jesus Cristo salva, cura e batiza no Espírito Santo. Eu quero nesta oportunidade, rapidamente, queridos, diante deste texto, falar-lhes 3 fases na vida de Moisés. Nós presenciamos, sentimos neste final de semana passada 3 coisas eu pude ver com os meus olhos. Eu pude ver o Senhor mover o coração da igreja de Blumenau para a obra missionária. Eu pude ver também salvação de almas. E eu pude, pela bondade do Senhor, ver pessoas aceitarem a Cristo Jesus como Salvador de suas almas. Eu não vi se alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo. Não quero dizer que Jesus não tenha batizado, mas eu não vi. E um congresso completo, e acredito que o Senhor tenha feito isto: batizou, salvou, restaurou e abençoou a sua amada igreja. Nesta noite, queridos, rapidamente, surge uma pergunta, e até mesmo o salmista Davi, em Salmos 34, ele chega até mesmo a dizer, em outras versões, diz: revela-me, Senhor, os fins dos meus dias. Eu quero saber como eu vou terminar a minha vida. Queridos, e aqui nós vimos a história de um menino chamado Moisés. Os irmãos conhecem a história, mas quero dividir a vida de Moisés em 3 fases. 3 fases que passou na vida deste homem, sendo ele o primeiro ou o legislador escolhido por Deus para tirar o seu povo da terra do Egito. O povo já estava lá há 430 anos, e então agora Deus trabalha nos bastidores, por trás dos bastidores, na sua história, para que o seu nome viesse ser glorificado e exaltado. Amados, quando Moisés então agora é recolhido, tirado de um cesto, de uma canastra, e levado para ser criado pela filha de Faraó. A palavra de Deus diz que Moisés cursou todas as universidades, todas as faculdades que existiam no Egito. E segundo os grandes historiadores, naquela época existiam 6 grandes universidades. E a palavra do Senhor diz em Atos 7:22, que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moisés era um homem intelectual. Moisés era um homem sábio. E a primeira fase na vida de Moisés foi uma fase, queridos, cheia de glória, cheia de popularidade. Moisés sendo então, depois de uma certa idade, colocado por Faraó para ser o general do exército. E Moisés era um grande estrategista de guerra. Moisés era um homem sábio, conquistou impérios, grandes nações na época do Egito, quando o Egito passou a dominar todo o mundo antigo, queridos. A história diz, grandes teólogos, que Moisés, na sua sabedoria, quando ele tinha algum império, para algum reino para conquistar, e ele colocava os seus soldados, e que fazia Moisés? Moisés, conhecendo todo o exército, Moisés conhecendo e tendo conhecimento geográfico das terras da época, ele pegava as serpentes venenosas e perigosas que existiam e enjaulava, colocava elas em gaiolas. E quando então estava para a batalha, Moisés com algumas pessoas, ou pedia para alguns outros soldados, para que eles as levassem por trás dos inimigos. E aquelas serpentes que, segundo alguns historiadores, elas como que voassem, não como tivesse asas, mas como que voassem. Ela vinha e atacava por trás
dos seus inimigos, e assim a fama de Moisés cresceu, amados e queridos irmãos. Moisés estava no palácio, Moisés estava diante de Faraó, assistia, era general, era um homem de guerra, era um homem que conquistou popularidade, é um homem, meus amados, que na sua primeira fase da sua vida, Moisés subiu ao topo. Moisés estava no auge da sua fama, com apenas 40 anos de idade. Moisés era um homem agora rico, porque recebia as bonificações quando ele, com os seus soldados, eles conquistavam impérios, conquistavam reinos. Moisés então, amados, sendo formado em todas as ciências dos egípcios, Moisés agora então, ele estava num patamar elevadíssimo. Assim acontece na primeira fase da vida das pessoas. Quando nós nos formamos, quando nós então, as pessoas se preocupam, passa-se a sua juventude, a sua adolescência, que curso devo de tomar, que faculdade faço, com quem vou me casar, onde construirei a minha casa, como darei educação aos meus filhos que virão. É esta a preocupação, a primeira fase. E nós temos algumas filosofias que dizem, a filosofia da pós-modernidade: olha, se você não conseguir nada até os 40 anos, vai ficar complicado, vai ficar difícil, até porque de repente você não terá algumas portas de trabalhos favoráveis a você. Então é uma fase de vigor, é uma fase de popularidade, uma fase de conhecimento, é uma fase onde as pessoas colocam e criam a sua base para uma vida de sucesso no futuro, para que quando embranquecerem os seus cabelos, possam já estar garantidos a sua vida. Moisés estava agora no seu apogeu, na sua fama, na sua glória, sendo filho, a Bíblia diz, da filha de Faraó. E agora o Faraó coloca Moisés diante do exército. O seu nome corria nos jornais da época. Se tivesse televisão, queridos, ele era muito mais popular do que Bin Laden, ou do que Barack Obama, ou tantos outros homens poderosíssimos que por a terra já passou. Moisés talvez era um homem que causava espanto, querido, na geração em que viveu, muito mais talvez do que Hitler, quando em 1942 quis dominar o mundo com o seu exército e com a sua filosofia de vida. Então Moisés estava numa fama, numa popularidade tremenda, e isso acontece também na vida das pessoas. É lógico que a exiguidade do tempo não vai me permitir desfrutar e compartilhar tudo aquilo que Deus ha posto em nosso coração durante esses dias, meus amados irmãos. Mas a Bíblia diz que Moisés, um dia, ele olhou para o seu povo, para os seus irmãos, e ele quis, na força do braço, livrar os seus irmãos dos egípcios e tirá-los da terra. Foi quando houve um acidente na vida dele, e ele mata um egípcio e esconde o corpo na areia, enterra na areia. E então, outro dia a Bíblia diz que ele vê dois hebreus se discutindo, e ele tenta apaziguar a situação, e disse: olha, vocês são irmãos, vocês não podem brigar. E um deles, o que estava esbofeteando o outro, diz: escuta, quem te colocou por juiz? Por acaso queres fazer conosco o que fizeste com o egípcio, que enterraste, mataste, enterraste o seu corpo na areia? Quando Moisés recebe esta notícia, ele não estava preparado psicologicamente e emocionalmente, até porque, segundo a concepção dele, ninguém havia visto ele matar alguém e enterrar o corpo na areia. Então Moisés, ele diz: olha, esse negócio foi descoberto. E a Bíblia diz que Moisés temeu e Moisés fugiu. Ele termina a primeira fase fugido, fugitivo, e ele vai para um caminho, ele vai para um lugar chamado Midian. Ele vai, querido, sem eira e sem beira. A
A Bíblia diz que Faraó tentou matá-lo. Moisés estava sendo procurado. Procura-se quem conseguisse a cabeça de Moisés receberia uma recompensa. Moisés sabia disso e Moisés foge. Moisés vai para uma terra longínqua e agora ele perde, queridos, a sua popularidade. Ele perde as suas riquezas, perde a sua casa, perde os seus amigos, perde todos os seus companheiros de fama, talvez de copo. Moisés perde tudo o que tinha e não sobra nada a Moisés a não ser a própria roupa do corpo. E ele vai 40 anos, ele olha um jovem ainda com 40 anos de idade, mas ele recebe um veredito sendo procurado pelo homem que governava o mundo na época, Faraó. E Moisés se esconde. Ele termina a primeira fase da vida frustrado. Tudo na vida dele é deletado, ao ponto que Faraó decretou que se apaguem, que se derrubem os murais onde está escrito o nome de Moisés, que se apague. Moisés então sofre este colapso, porque Faraó havia dito e ordenado que tire, que apague o nome deste homem do meu reino, que seja eliminado a sua fama. Queridos, isso acontece na vida de muita gente, principalmente na primeira fase da vida. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor tinha um propósito com este homem. Era formoso. Os pais viram que tinha alguma coisa de Deus para com ele. Eram crentes, tementes ao Senhor. E agora Moisés entra na segunda fase da sua vida, a fase da identificação pessoal. Moisés em Midian está ali, chega, os irmãos conhecem a história, num poço, tira água para algumas mulheres, frustrado, decepcionado. E Moisés passa um período de 40 anos de desatualização, de solidão. Um homem sem horizonte, que trabalha agora na agricultura, que agora tinha cheiro de ovelhas, de bois, de animais do campo. Moisés agora estava num deserto, sem Deus, sem nada, sem presença e sem glória, sem nenhuma popularidade. Moisés estava lá, porque no outro lado, o seu nome estava sendo apagado, arrancado dos murais. Mas ele não sabia que Deus estava trabalhando, aleluia, para engrandecê-lo e para trazer uma experiência profunda com ele. Talvez, quando Moisés olhava para dentro de si próprio, ele dizia: o que eu vou deixar para os meus filhos? O que vou deixar para minha esposa? Qual é a herança que deixarei a eles? Não tenho seguro de vida, não tenho plano de saúde, nunca pude dar-lhes nada à minha família, não pude proporcionar-lhes a eles uma viagem, não pude viajar com minha esposa, não pude conhecer outros lugares, porque agora Moisés estava casado. Queridos, e outra coisa,
Os anos se passaram e Moisés pensava: a minha esposa não conhece a minha família, até porque não sei se a minha família existe mais. Os meus irmãos, os meus pais, não tenho mais notícia deles, porque não podia ele entrar nos domínios no Egito, porque ele era procurado, ele era caçado, era fugitivo. Passava-se isso, queridos, esta segunda fase. E esta fase preocupava ele, porque Moisés havia experimentado a fama, a glória, a riqueza, o dinheiro, o status, o bem-estar social. Moisés estava no seu apogeu, ele esteve lá. Moisés sabia o que era estar com os ricos, Moisés sabia o que era estar com os governadores, com os prefeitos, Moisés sabia o que era estar com os ministros, com os chefes, com os delegados. Moisés sabia disso. E agora o que Moisés via na sua segunda fase nada mais era do que ovelhas, do que campo, do que pedra, do que deserto e solidão. 40 anos se passaram, e Deus que é Deus, e Deus que não se limita ao tempo e ao espaço, Deus que chama quando Ele quer, e que preserva a vida de quem Ele quer. Aleluia, glórias ao nome santo do Senhor. É Ele que dá saúde. Deus deu vida para este homem, que havia perdido tudo, que não tinha notícias de seu pai, não pôde ir no sepultamento do pai e da mãe. Os pais morreram, mas ele não pôde estar lá. Talvez chegava, queridos, algumas mensagens que o irmão dele estivesse vivo e a irmã. Talvez chegasse isso ao conhecimento de Moisés. Mas Moisés cozinhava dentro de seu interior uma solidão. E é aqui, aos 80 anos de idade, na sua segunda fase, é que o Deus que não quebra alianças, é o Deus Yahvé, o Deus dos seus antepassados, queridos. E um dia a Bíblia diz que Moisés sai para pastorear as ovelhas de seu sogro Jetro. Nem eram deles, era do sogro. Moisés não tinha nada, recebia alguns benefícios do sogro, não sei se tinha um salário, mas eram as ovelhas do sogro. E um dia ele olha para um negócio chamado sarça e ele vê aquilo arder e pegar fogo. Aleluia. E ele chega mais perto, e quando ele chega perto, bradou no meio da sarça. De dentro da sarça saiu uma voz que disse: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, tira os teus sapatos, porque o lugar que tu estás é terra santa. Eu tive o privilégio de ir lá. Agora ele estava entrando, querido, Deus estava preparando uma base, pastor Carlos, para uma outra fase na vida de Moisés. A primeira fase, a fase de glória, de fama. A segunda fase, a fase da identificação pessoal. E quando Deus o chama, ele chega até mesmo a dizer: Senhor, quem sou eu? Eu não sei mais nem quem eu sou. Quem sou eu, Senhor? E Deus o chama e envia para que ele fosse libertar o povo. E ele diz: Deus, eu sou pesado de língua. Ou seja, Deus, eu estou totalmente desatualizado. Eu não sei mais falar bonito, eu não sei mais falar, eu não domino mais as palavras. Eu sou pesado de língua, eu só sei falar de pasto, de capim, de ovelha, de boi, de
cavalo, de animais, é só o que eu sei fazer. Eu não sei, mas estou totalmente desatualizado da lei. Mas Deus diz: Moisés, tira os teus sapatos, te descalça das lembranças amargas que você já teve, te descalça das frustrações, te descalça das decepções. Moisés, o que passou, passou. Até aqui você cozinhou algo na tua mente, lembranças dolorosas, amarguras, ressentimentos, fracassos, perdas. Te descalça de tudo isto, Moisés. Deixe aqui os teus sapatos surrados de frustrações e de decepções, de lembranças de derrotas, de solidão, porque a tua vida será diferente a partir de hoje. Aleluia, porque a palavra de Deus diz que quando Deus fala com o homem fica vivo. Moisés estava esquecido. Moisés não é no teu tempo, é no meu tempo. E Moisés estava com 80 anos de idade. E agora ele estaria entrando para uma outra fase. E Deus diz: vai agora. Agora você pode ir. E Moisés tenta lutar e tenta, queridos, articular com Deus pensamentos. E ele é corajoso. E ele chega a dizer: Deus, mas como é que eu vou chegar lá e o que eu vou dizer para eles? Moisés ainda tinha medo no seu coração, tinha temor que lhe assustava. Queridos, deixe-vos dizer nesta noite, é isso que passa muitas vezes nas pessoas que pensam que tudo acabou. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Muita gente diz: a minha missão na terra acabou. Você quer saber se acabou? Existe um teste simplesinho para saber isto. Se você está vivo, se você está viva, é porque a tua missão ainda não acabou na terra. E agora Deus diz: vai, Moisés, e eu serei contigo. Agora, Moisés, tu vais experimentar uma fase de milagres, de providência, de maravilhas. Aleluia. Agora, Moisés, até aqui tu passou uma fase no deserto de esquecimento, de amarguras, de preocupações. Mas agora, Moisés, aleluia, tu vais experimentar uma fase na tua vida, uma fase de milagres. Agora sim é que tu vais ver milagres diante dos teus olhos com 80 anos de idade. E Moisés, a Bíblia diz que foi o único homem registrado na Bíblia que teve o privilégio de falar com o Senhor face a face, como qualquer fala o seu amigo. Eu lembro-me um dia em Assunção, Paraguai, melhor cidade leste. Eu havia propositado no meu coração de dar todo o meu salário da obra missionária para ajudar a construir a igreja. Meu dízimo era descontado em Joinville, na Secretaria de Missões. Eu pegava o meu salário do Banco Bamerindos em Foz do Iguaçu, chegava lá na igreja e dava o dízimo daquilo que eu ganhava. E um dia propositamos no nosso coração de dar todo o salário. E aprender, e ter essa experiência, esse gostinho de ver o que é Deus sustentar. E houve um dia, pastor Carlos, que faltou tudo. E a única coisa que estava posta sobre a mesa era uma jarra de água. Apenas isto. Não tinha mais nada. A palavra nada no grego é nada. E no Guarani é daipori maivê. Tudo se acabou. E na hora do almoço, com as minhas crianças, eu levantei na ponta da mesa
numa mão segurando o garfo, na outra uma faca. E eu disse: Deus, te agradeço por la comida que vou a comer. Pero não havia nada. E o meu filho maior, mais velho, ouvia ele dizer: o pai ficou louco, pois não tem nada a não ser uma jarra de água em cima da mesa. E quando eu terminei de agradecer a meu Deus, no portãozinho da casa, ouvi alguém bater. Olhei, era uma senhora de 65 anos de idade, baixinha, com lenço amarrado na cabeça. E ela disse: permício, pastor. Adelante, hermana. Era a irmã bem-vinda. E veio entrando pela casa com uma sacolinha na mão. E ela veio e me perguntou: vai chapar, pastor? E porã vai ter? Como você vai, pastor? Tudo bem. Vai ter covio, pastor? E com porã terei, hermana? Vai tudo bem, sim. Eu disse: que se passa, minha irmã? E ela me disse: pastor, tu panhan de jara hablou a mi coração. Mate um polho, uma galinha, cocina mandioca e leva para mi servo que está precisando agora. Pessoas que têm experiências com Deus, aleluia, quando embranquece os seus cabelos. Queridos, o tempo não me permite. Quando Moisés agora está liderando o povo, Moisés está na frente, precisava de leis, precisava de uma constituinte. A Bíblia diz que Moisés sobe ao monte, recebe as tábuas, e ele fala com o Senhor. Moisés vê uma decepção, quando o povo estava embaixo, adorando um bezerro de ouro, porque Moisés tardou em descer do monte. Queridos, a Bíblia diz que então Deus manda Moisés subir novamente e diz: Moisés, te prepara, que amanhã nós teremos o nosso encontro marcado lá no cume do Monte Sinai. E eles começam a conversar, a dialogar. E a Bíblia diz que o povo ficou todo embaixo esperando. Moisés está na sua terceira fase, indo para o final, ou seja, mais 40 anos pela frente. Uma viagem que diz alguns teólogos que era para durar de 11 a 31 dias, durou 39 anos, faltando 5 dias para completar 40 anos para chegar na terra de Canaã. E então agora Moisés desce com as tábuas da lei. E quando o povo vê, quando Arão, os irmãos, o povo vê Moisés descer, queridos, velho, mas fortalecido na graça de Deus, Moisés estava com o seu rosto brilhando. Moisés não sabia disso. O espiritual não precisa dizer que ele é espiritual, porque o povo vê que ele é espiritual. Moisés desce. Agora Moisés, queridos, indo para os seus 90 anos de idade, Moisés caminha no deserto por 40 anos com um véu no seu rosto, porque o seu rosto refletia a glória de Jeová, a beleza de Deus. Aleluia. Não que é pecado, mas Moisés não estava preocupado com as rugas, Moisés não estava preocupado com a desfiguração do seu rosto, Moisés não estava preocupado se de repente na próxima parada ele ia encontrar algum produto para embelezar o seu rosto. Não, porque ele tinha a glória de Deus, e o povo via que a glória de Deus estava sendo refletida no seu rosto. Que maravilha, que beleza! Na terceira idade de Moisés, Moisés apresentando-se diante do povo, e ele tinha que colocar um véu por 40 anos, porque não pense que foi uma única vez. Durante toda a vida, o restante da vida de Moisés, Moisés tinha que andar com aquele véu, porque o seu rosto brilhava, porque ele falava face a face com o Senhor, já de cabelos brancos e velho, numa idade avançada, idôneo. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
E ele chega até a dizer que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé as sandálias. Pedro, jovem, o apóstolo jovem Pedro, ele chega até mesmo a perguntar para Jesus, num dia novo. Pedro era um homem rico, os alicerces da sua casa estão lá, é uma casa grande. Pedro tinha alguns barcos, e ele diz para Jesus: mestre, nós deixamos tudo para te seguir, e o que nós vamos ganhar? Qual vai ser o nosso lucro? O que nós vamos ganhar? E eles estavam passando justamente por um campo, e Jesus diz: olhe para os lírios do campo, olhe para os passarinhos. Quem veste os lírios do campo? Nem Salomão na sua beleza se vestiu. Vocês valem muito mais do que um passarinho. Não fiquem preocupados. Irmãs e irmãos, nós estamos indo para lá, nós estamos caminhando para lá, mas até aqui o Senhor vos tem abençoado, até aqui o Senhor vos tem guardado e tem sustentado pela sua misericórdia. Não se preocupe, não se preocupem. Para concluir, alguns privilégios na velhice, ou privilégio na velhice de alguns. Estão lembrados de Zacarias? Começou o seu sacerdócio aos 25 anos de idade, sendo já velho. Outro dia um pregador aqui contou que ele ia e voltava, e para receber, para ser sorteado, para cuidar lá do Santíssimo, e os cabelos branquearam, e Zacarias, até que um dia, porque o turno de Abias, naquele turno eram feitos na época, queridos, eles cuidavam apenas cada turno uma vez por semana, 2 vezes por ano. Eram sorteados de 30.000 que existia, era sorteada uma turma para cuidarem das coisas de Deus por uma semana, 2 vezes no ano. E a Bíblia diz que um dia caiu a sorte de Zacarias, e Zacarias já era de cabelinho branco, velho, e ele entra amarrado com uma corda, com os sinetes, enfim. E a Bíblia diz que quando ele estava lá diante do candelabro das coisas de Deus, aparece um anjo e lhe faz uma promessa: a tua esposa vai ficar grávida e vai gerar uma criança. Como vou saber disso? Conversam ali, e a Bíblia diz, senhores, que o povo se alegrava lá fora, porque ele estava demorando no templo. O povo se alegrava porque ele demorava na presença do Senhor. E quando ele chega, a primeira vez que ele entra lá, ele já recebe uma promessa. A primeira vez que ele teve o privilégio de cuidar das coisas do Senhor, Deus lhe fala e diz: você vai ser papai, vocês terão um filho, e será uma bênção. Queridos, e quando João Batista nasceu, eles chegaram até a dizer: que será pois desse menino? Vai ser um órfão. O pai é velho, a mãe é velha, já estão andando talvez com apoio de bengalas. Que será pois desse menino? Por isso que saiu aquela expressão: que será pois deste menino? Mas a Bíblia diz o seguinte: mas a mão do Senhor era com João, a mão do Senhor era com ele. Jesus começa o seu ministério, João Batista também, ele abre a picada, ele prega, ele ensina. João Batista morre, não foi visitado por Jesus. Enfim, quando morreu João Batista, que não teve o privilégio, filho de Zacarias e de Ana, não teve o privilégio de entrar dentro do palácio quando era vivo, mas quando
tiraram a cabeça fora e colocaram na bandeja num prato. A cabeça de João Batista entrou dentro do palácio na festa de Herodes, com os olhos esbugalhados, e causou espanto, e causou temor e remorso naquele momento. E Jesus vai, lamenta, particularmente sozinho, vem para os seus discípulos e diz o seguinte: agora eu vou dizer quem é João Batista. Dos nascidos de mulher, não pisou na terra um semelhante a este homem. Aleluia. Talvez você não foi, mas o teu neto, a tua neta será. Teu neto, a tua neta será. Talvez você não foi, mas o teu filho será, que fará história, e que na história que ele fizer, glorificará e exaltará o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala, vou concluir, de um outro homem que estava no templo, chamado Simeão, velho, idoso, terceira idade. Mas um dia chega um casal, jovens. Maria tinha aproximadamente uns 17, 18 anos de idade. José tinha ali os seus 22. E trazem uma criança. Mas o Espírito Santo de Deus revelou para Simeão que ele não morreria antes dele poder ver com os seus olhos aquele que traria a redenção para o povo, aquele que traria salvação sobre as suas asas, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo estava na vida de Simeão, estava na vida daquele homem. E quando ele olha aquela criança, ele diz: agora, Senhor, agora sim tu podes tirar a minha vida, agora eu posso ir para a sepultura em paz, porque os meus olhos contemplaram e viram o Salvador. Mas a Bíblia também diz que havia uma outra mulher, chamada Ana, e ela passou por ali, e quando ela passa, ela contempla aquela atmosfera gostosa, queridos, e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde o seu casamento. Ela casou, 7 anos depois o marido faleceu, ficou viúva, e era quase de 84 anos de idade, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, e ela começou a falar: é esse menino. Era uma velhinha de 84 anos de idade, uma senhora de 84 anos de idade, uma idosa. Quando ela viu Simeão levantar a criança, devolver aos pais, ela passou por ali e ela pôde profetizar. Ela era profetisa, e ela falou para todos aqueles que esperavam a redenção de Israel, que aquele ali era o Messias que haveria de salvar o mundo. Que coisa linda é terminar a velhice dizendo que Jesus Cristo salva, cura e batiza no Espírito Santo. Ela estava terminando a vida dizendo: Ele veio, e nós somos a geração que podemos dizer, aleluia, logo logo a trombeta tocará, a trombeta soará, e nós somos a geração que estamos dizendo: Ele vem, Ele vem, Ele vem buscar a sua amada e querida igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que lindo é terminar a idade, os seus dias sobre a terra, como está escrito em Cantares de Salomão 2:10. E você da terceira geração, nós estamos indo para lá.
você dizer, termine os teus dias dizendo o seguinte: faça tuas palavras de Cantares de Salomão 2:10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta, amiga minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Termine a tua vida dizendo isto, mas não seja como a nossa geração, viciada na reclamação, porque a nossa geração, a última geração, é uma geração viciada nas reclamações, faltando paciência e compreensão. Mas termine a tua vida dizendo: eu ouço a voz, aleluia, do meu amado que vem. A mãe do pastor Nelson Miranda, quando nós saímos de Araranguá, Criciúma, para levá-la no hospital para fazer fisioterapia, eu apanhava da cadeira, colocava dentro do carro aquela mulher de quase 80 anos de idade, levava no médico, depois trazia para casa de novo. E antes de nós irmos embora, ela dizia: vocês vêm tomar um cafezinho comigo. E nós íamos, eu ia e o outro companheiro, e ela sentava na ponta da mesa, e nós com as suas netas, seus netos, seus filhos. E de repente, quando ela estava comendo, ela dizia: ó, a primeira vez me causou um espanto. E ela disse: ó, o que foi, irmã? Eles estão aqui louvando a Deus, os anjos estão aqui, eu estou ouvindo eles louvarem o nome do Senhor. Termino dizendo o seguinte: Pedro pregou o que Joel profetizou, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizariam, os mancebos recém-casados teriam visões. Deixa eu dizer, eu estou com saudade, e que Deus avive, e que se levante no meio desta geração da terceira idade, e que mande bilhetinho: pastor, eu tenho um sonho de Deus para contar. Porque a Bíblia diz: e os velhos ou os idosos sonharão sonhos. Então sonhe de Deus, sonhe, não deixe ninguém apagar, não deixe ninguém frustrar os teus sonhos, porque é palavra de Deus. Os jovens devem de se levantar na igreja e profetizar, os mancebos recém-casados terem visões, mas quem é para sonhar sonhos de Deus é os de cabelinhos brancos e dizer: pastor, eu tenho um sonho de Deus para contar para a igreja do Senhor. Fique de pé, por favor. Aleluia. Eu não sei como você está enfrentando esta terceira idade. A primeira fase da tua vida, você lembra? A segunda fase, esquecimento, filho não compreende, solidão não vem te visitar, você olha pelos umbrais da janela, da porta. Mas eu quero te dizer, contemple a beleza de Deus. Não está escrito para os jovens, ou melhor, não está escrito para a terceira geração. Eclesiastes 12 não é para a terceira geração. O que está escrito ali
quando começa dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Não está escrito para os de cabelos brancos, embora aqui dá o quadro, o perfil, antes que cheguem os maus dias em quais dirá: não tenho neles contentamento. Está escrito para nós lembrarmos do Senhor, porque os da terceira geração lembram de dia e de noite do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria de orar nesta noite, aleluia, por alguém que precisa e que de repente diz: pastor, eu gostaria de voltar a sonhar sonhos de Deus. Você pode sair do seu lugar, que queremos orar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu gostaria de terminar a minha vida contemplando a beleza do nosso Deus. Eu gostaria, a maior herança que um pai pode deixar não é simplesmente aquisições financeiras, não. É bom, mas não é isto. A melhor herança é quando teu filho, a tua filha dizer um dia: o meu pai e a minha mãe foi uma mulher de Deus, o meu pai foi um homem de Deus. Aleluia. Alguém nesta noite que precisa e quer uma oração da parte do Senhor, nós queremos orar. Aleluia. Talvez você esteja preocupando: quando é que eu vou ver a face do meu Senhor cara a cara? É agora, é neste momento. Curve a sua cabeça onde você está. Pai Celestial, no nome de Jesus, o teu Filho amado, nos agracia, Senhor, e nos faça entender o sentido da vida. Porque vida, Senhor, não é simplesmente extensão de dias, de semanas, de meses ou de anos. Vida é profundidade para as pessoas de valor. Deus, abençoe os irmãos da terceira geração, ajude-os, agracia-os, e que se cumpra a tua palavra, aonde está escrito, Senhor, que eles terão sonhos. Então, Senhor, que eles sonhem nas noites, que eles sonhem, Senhor, e que os seus sonhos de verem até mesmo os seus filhos ou os seus netos prosperando, Senhor, fazendo a diferença, aleluia, que não sejam frustrados. Eterno Deus e eterno Pai, cubra-os com teu manto sagrado e lhe dê graça, Senhor, ajudando a atravessar as intempéries, os encalços da vida, Senhor, as dificuldades e as frustrações. Eterno Deus, assim como tu chamaste Moisés com 80 anos e agora ele experimentou mais 40, Senhor, aleluia, vendo milagres acontecer, vendo maná cair do céu, vendo cordonizes, Senhor, aleluia, vendo maravilhas, vendo o mar se abrir, vendo, Senhor, a tua mão poderosa, aonde, Senhor, ele esteve debaixo da coluna de fogo e da nuvem, Senhor. Deus eterno, é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus.